Quando a palavra liderança surge numa conversa, a imagem mental que se forma quase que automaticamente para muita gente vem direto do mundo corporativo. É quase um reflexo condicionado. Exatamente, a gente imagina logo aquelas salas de reunião no 30º andar, sabe? Metas super agressivas de fim de trimestre, planilhas projetadas na tela e aquela figura do CEO inabalável que tem resposta para absolutamente tudo. É uma visão puramente mecanicista da coisa, né? O foco contemporâneo recai de um jeito muito pesado sobre a eficiência operacional. Sobre, tipo, o que pode ser medido, otimizado e colocado num gráfico bonito. E nessa lógica, as pessoas acabam virando apenas... engrenagens. Isso, engrenagens. De uma máquina desenhada só para produzir resultados visíveis e bater aquele número mágico no final do mês. Com certeza. Mas é justamente aí que as fontes do nosso mergulho profundo de hoje entram para virar esse conceito de cabeça para baixo. Ai, como viram! Sejam muito bem-vindos a mais essa análise. Hoje a gente está debruçado sobre um conjunto de anotações e reflexões de uma reunião de liderança focada num tema bem específico: caráter e visão no ministério. É um material fantástico. Nossa, é muito rico. E a nossa missão aqui é explorar essas anotações, porque fica muito claro logo de cara que num ambiente de desenvolvimento espiritual ou comunitário, a liderança exige uma fusão totalmente diferente. Não tem nada a ver com uma cartilha de gestão de eventos. Nenhuma. É uma tentativa super complexa de unir integridade pessoal, um planejamento realista e uma profunda dependência de algo maior. Porque o objetivo final não é entregar um balanço financeiro positivo. O objetivo é a transformação de vidas. Exato. E, bom, o que torna a análise desse material tão instigante é justamente essa recusa absoluta em tratar a liderança como um mero cargo. Um crachá, né? Um título no organograma da instituição. Para quem vive essa realidade documentada aqui, liderar é, na verdade, carregar uma responsabilidade pesada de formação humana. Um líder, nesse contexto, ele não empurra as pessoas para um objetivo. Ele forma essas pessoas ao longo do caminho. E essa formação acontece de um jeito muito mais forte pelo exemplo prático e pela convivência diária, do que, sabe, por discursos bonitos em cima de um palco. Ok, vamos desvendar isso aí então, porque a premissa soa super nobre. Mas por onde exatamente se começa a construir esse tipo de liderança? Essa é a grande pergunta. Porque se a gente não vai olhar para as métricas de produtividade tradicionais, qual é a fundação? As anotações apontam para algo que, ironicamente, ninguém consegue ver a olho nu num primeiro momento. O caráter. Isso, o caráter. A ideia central aqui é que antes de tentar apontar um norte para um grupo de dezenas ou centenas de pessoas, o indivíduo precisa conseguir governar a si mesmo. E tem um contraste traçado nessas notas que fundamenta toda essa visão. O texto usa uma referência bíblica lá de 1 Coríntios 4, versículo 2. Ah, sim. Para estabelecer que o requisito principal para quem assume uma responsabilidade dessas não é ser capaz, mas sim ser encontrado fiel. Tem uma diferença gigante aí. Gigante, a capacidade é uma questão técnica. É o carisma, a oratória, a habilidade de organizar um evento, de persuadir uma plateia. Que são coisas úteis, claro. Sim, tudo isso é útil. Mas a fidelidade diz respeito à constância, à integridade moral que sustenta as ações quando as luzes se apagam, sabe? Mas espera aí, vamos tentar trazer isso para a realidade prática e super implacável de hoje. Vamos lá. A gente vive na era da superexposição. Se um líder não mostra serviço nas redes sociais, tipo, se ele não exibe o tempo todo a capacidade dele de mobilizar pessoas publicamente, ele meio que não existe para o mercado, né? Ou para a comunidade. É a ditadura do engajamento. Pois é. Como essa ideia de que a verdadeira força está na fidelidade no secreto consegue sobreviver num mundo que exige vitrines o tempo inteiro? A visibilidade não acabou engolindo o caráter? Nossa, essa é a grande tensão da liderança moderna. E o material não foge disso. A visibilidade atrai as pessoas, sem dúvida nenhuma. O carisma lota o auditório rápido. No entanto, o argumento das anotações é que a visibilidade sem sustentação moral é uma bomba relógio. O material cita Provérbios 11, versículo 3, dizendo que a integridade dos justos os guia,
enquanto a falsidade destrói. Forte isso. Muito. O ponto não é que o líder deva se esconder numa caverna, mas sim que os hábitos que mantêm ele em pé formam uma espécie de musculatura interna. Que tipo de hábitos? A leitura profunda, a humildade para reconhecer erros, os momentos de reflexão e oração ali, a portas fechadas. Sem essa musculatura, a pressão da própria visibilidade que a pessoa buscou acaba esmagando ela. Sabe, lendo essa parte sobre o que sustenta a liderança de verdade, me veio à mente a clássica analogia do iceberg. Mas, com um detalhe a mais que eu fiquei pensando. Conta aí. A gente sabe que a parte visível do gelo, né, o talento, a oratória, é super pequena perto daquela massa escura e pesada que fica ali submersa. Clássico. Mas o que muitas vezes a gente esquece é o papel da água ao redor desse iceberg. O ambiente. Isso. A água representa as pressões diárias, as crises inesperadas, as críticas. Quando a maré fica turbulenta, é exatamente aquele peso invisível do caráter debaixo d'água que impede o iceberg de capotar. Excelente analogia. Se a base oculta for oca ou negligenciada, a primeira tempestade vira o bloco inteiro de cabeça para baixo, por mais bonita que seja a pontinha lá em cima. Nossa, essa imagem da turbulência da água ilustra perfeitamente o alerta feito nas fontes. Tem um trecho muito direto lá que diz que o ministério pode até apresentar um crescimento gigantesco em números, baseado puramente no talento de quem o conduz. Mas esse crescimento vai ser sempre horizontal, nunca vai ter profundidade estrutural. E tem uma frase do evangelista Dwight Moody que foi registrada nessa reunião e resume isso de um jeito magistral. Qual é a frase? Ele diz, o caráter é aquilo que somos no escuro. Uau! O caráter é aquilo que somos no escuro. Exato. O talento atrai e traz as pessoas para perto, mas é o que o líder faz quando ninguém está filmando ou batendo palma que define se essas pessoas vão estar seguras sob a influência dele durante a tempestade. É uma responsabilidade que chega a assustar um pouco, para ser bem honesta. Governar o próprio lado obscuro antes de querer governar a luz dos outros. É um peso e tanto. Mas, digamos que essa base, esse peso submerso do iceberg que a gente falou, esteja sólido. Um líder não pode ficar a vida inteira só meditando sozinho no quarto dele, certo? Com certeza não. E precisar levar essas pessoas para algum lugar. E aí que as anotações trazem um elemento da visão. A visão é fundamental. Sim, a visão seria tipo a bússola que dá o destino dessa viagem toda. Sem ela, como o texto menciona citando Provérbios 29, o trabalho fica todo fragmentado e as pessoas ficam completamente perdidas. A visão é o elemento aglutinador. É aquela imagem de um futuro desejado que faz com que várias pessoas diferentes aceitem caminhar na mesma direção. Suportando as dificuldades juntas, né? Exatamente. Se o líder não tem clareza desse destino, ou pior, se ele falha miseravelmente na hora de comunicar isso, a equipe começa a gastar energia em iniciativas totalmente desconexas. E aí a frustração se instala. Tem muito suor, mas não tem avanço real. E aqui é que a coisa fica realmente interessante nas notas. Por quê? Porque o senso comum diz que, quanto mais apaixonado, convicto e urgente um líder for em relação a essa visão, melhor. É aquele líder que acorda com uma ideia fantástica e quer implementar tudo para ontem. O famoso trator. Isso! Mas as fontes trazem um alerta super contraintuitivo. Elas apontam a própria visão como um gatilho perigoso para precipitação. Então, espera aí. A própria clareza do destino final pode cegar quem lidera para a realidade dos processos e do caminho. Nossa, isso levanta uma questão importantíssima sobre a psicologia humana e a liderança. Como assim? Pensa bem, quando a gente vislumbra um cenário ideal, seja um projeto concluído, uma comunidade transformada ou uma meta alcançada, a tendência natural é querer habitar esse futuro imediatamente. É verdade, a gente quer o resultado logo. E o perigo documentado aqui é tentar forçar o presente a se tornar o futuro à base da força bruta e da pressa. O texto é cirúrgico nisso. A visão, quando ela está desacompanhada de sabedoria, ela destrói as pessoas ao redor. Vamos tentar imaginar um cenário para tentar materializar isso para quem está escutando. Imagina um líder que assume um projeto comunitário gigantesco.
Ele tem uma visão linda de restaurar todo um bairro em 6 meses. Tá focado. Sim, super empolgado. Aí ele convoca voluntários, lança campanhas, marca datas e começa a atropelar todas as etapas de planejamento lógico. O que acaba acontecendo? O caos se instala. Pois é. Os voluntários, que já têm as próprias vidas, empregos, famílias, começam a trabalhar até a exaustão. A logística que foi feita às pressas falha o tempo todo, a comunidade inteira se decepciona. E a visão foi pro ralo. A visão era espetacular, mas a velocidade com que ele tentou impor aquilo quebrou as pernas de todo mundo que estava ali ajudando a empurrar a carroça. É esse desgaste que as anotações criticam, né? Precisamente. A ansiedade disfarçada de zelo é um dos maiores sabotadores de uma boa liderança. Ansiedade disfarçada de zelo. Guardei essa. É muito comum, né? Tentar pular as etapas naturais de amadurecimento de um projeto, ou até mesmo o amadurecimento de uma pessoa, gera feridas super profundas na equipe. O líder acaba sacrificando as pessoas no altar da sua própria visão. Nossa, que forte. E é por isso que as anotações enfatizam tanto que a direção precisa caminhar de mãos dadas com o discernimento do tempo correto. Tem uma citação do pastor e escritor John Stott no documento com uma reflexão profunda sobre isso. O que ele diz? Ele fala: a visão cristã não nasce da pressa, nasce da escuta de Deus. Ou seja, a visão exige pausas, exige avaliação de cenário e, acima de tudo, percepção do limite daquelas pessoas que estão caminhando com você. Nascer da escuta e não da correria. Isso soa quase que revolucionário num mundo que simplesmente idolatra a velocidade o tempo todo. É nadar contra a maré. Totalmente. Mas isso coloca a gente diante de um dilema bem prático. Se a pressa é tão destrutiva assim, mas ao mesmo tempo a visão precisa sair do papel de algum jeito, como a gente cria essa ponte entre a ideia e a realidade sem atropelar os outros? É aí que entra a segunda metade do material. Sim, eles mergulham fundo nessa desmistificação, mostrando que o antídoto contra a pressa ansiosa não é ficar paralisado, é a estrutura. Eles detalham um processo de 4 passos para concretizar a visão. E começa com o foco. O foco é a primeira grande barreira de contenção de um líder, porque a liderança atrai demandas infinitas, né? Todo dia é um problema novo. Exato. Todo santo dia surgem novas urgências, críticas, expectativas irreais que os outros colocam em você, sem contar aquelas propostas que parecem super boas, mas que desviam totalmente do objetivo principal. O foco, que é amparado lá pela citação do apóstolo Paulo em Filipenses, sobre esquecer o que fica para trás e avançar para o alvo, é aquele exercício doloroso de dizer não. Dizer não para coisas que são boas, inclusive. Principalmente para coisas boas, a fim de proteger aquilo que é o essencial. Porque sem foco, o líder abandona a postura propositiva e passa a viver apenas reagindo, sabe? Apagando incêndio todo dia. E uma vez que você blinda esse foco, o material entra na fase do planejamento. E olha, confesso que eu achei fascinante o choque de realidade que essas anotações promovem bem nessa parte. É um soco no estômago de muito líder por aí. É, porque existe um mito muito persistente, e não só em ambientes religiosos, tá? Mas em qualquer projeto muito movido pela paixão. O mito de que o planejamento é o inimigo da espiritualidade ou da espontaneidade. É a ideia do líder romântico. Tem gente que acha que parar para desenhar uma planilha, estruturar processos e calcular riscos é sinal de falta de fé. Como se o líder verdadeiramente inspirado devesse só acordar de manhã e deixar a maré levar. O documento ataca esse mito de frente. Eles tratam o planejamento como um ato fundamental de responsabilidade. Responsabilidade com as pessoas e com o que foi confiado àquela liderança. Exatamente. Viver desse improviso constante, esperando que as coisas se resolvam sozinhas no último minuto por, sei lá, uma intervenção milagrosa, é descrito no texto quase como uma negligência. E tem uma base prática para isso nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho de Lucas. Aquela parte da construção, né? Isso. Ele pergunta quem começaria a construir uma torre sem antes sentar, pegar um pergaminho e calcular os custos para ver se o dinheiro daria até o final. Esse exercício mental de antecipar problemas e organizar o esforço é vital. Não é falta de fé, é sabedoria. Eles inclusive trazem a voz do filósofo Peter Drucker, um dos pais da administração moderna, para validar esse ponto. Eu achei essa interseção sensacional. E o que ele traz?
Drucker disse que aquilo que não é planejado dificilmente é realizado com excelência. Perfeita. E o planejamento exige justamente o oposto daquela pressa destrutiva que a gente estava falando. Exige que você sente, tenha muita paciência, analise o cenário real, envolva a sua equipe. Mas o mapa não é o território, né? Nunca é. Planejar ali no papel é lindo, mas a realidade costuma ter outros planos quando você parte para o terceiro passo, que é a ação, né? A ação e o ajuste constante formam o passo seguinte. O texto reconhece com muita sobriedade que nenhum plano sobrevive intacto ao primeiro contato com a realidade. As falhas vão acontecer, isso é um fato. Sem dúvida. A citação de Provérbios 16, versículo 9, fala assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso embasa essa necessidade de flexibilidade. A liderança precisa agir baseada no plano que foi estruturado, sim, mas tem que manter a humildade e a observação bem afiadas para conseguir corrigir a rota no meio do caminho, sem que isso vire uma crise de identidade ou um desespero total. E tudo isso para quê, afinal? Para chegar ao quarto e último passo, que é o resultado. Só que o material levanta uma placa de pare gigantesca aqui. Uma mudança de paradigma. Total, porque em muitos círculos, se você lotou um auditório ou se a agenda da semana não tem um espaço livre de tanto evento, pronto, a liderança é considerada um sucesso absoluto. É o sucesso pelo volume. Mas o documento diferencia muito bem a atividade de resultado. A agitação, o suor, as luzes piscando, tem um monte de coisa acontecendo. Ao mesmo tempo, nada disso significa que o alvo real foi atingido. Eles batem muito na tecla de que a atividade não é resultado. O parâmetro que eles apresentam para o sucesso real não é a movimentação em si. É o que, então? É a transformação visível nas pessoas. O texto cita o Evangelho de João 15, versículo 8. O alvo é gerar conversão de hábitos, trazer maturidade emocional, fazer com que os discípulos aprendam a caminhar sozinhos e comecem a discipular outros. É sair do movimento para ir para a transformação. Exato. Fazer com que as pessoas simplesmente frequentem eventos, isso é administrar uma agenda. Fazer com que o interior dessas pessoas mude, aí sim é liderar para a transformação. Nossa, isso é muito profundo. Se tem barulho constante na comunidade, mas não tem nenhuma mudança de essência nas pessoas, a estrutura inteira precisa ser questionada. E essa sequência de focar, planejar profundamente e agir ajustando a rota para só então colher transformação, remete àquela velha necessidade de dominar as regras antes de tentar quebrá-las, sabe? Sim, eu estava pensando nisso. Então, o que tudo isso significa naquela dinâmica do dia a dia da vida real, fiquei pensando aqui e acho que a melhor forma de amarrar o foco, o planejamento cauteloso e a execução flexível é olhar para uma banda de jazz. Uma banda de jazz. Explica isso. Pensa comigo. Muita gente que escuta um improviso genial de jazz acha que os músicos simplesmente subiram no palco, fecharam os olhos e deixaram, sei lá, o espírito da música tomar conta, como se não tivesse regra nenhuma. Parece que é por intuição, né? Parece pura bagunça genial, mas é exatamente o contrário. Para um trompetista conseguir fechar os olhos e improvisar totalmente fora da partitura, em perfeita harmonia com o baterista, ele precisou de um foco doentio durante anos na vida dele. Muita prática. Ele planejou e estudou a teoria musical exaustivamente na solidão do próprio quarto no escuro. A fundação oculta dele é absurdamente sólida. É essa estrutura internalizada, esse planejamento que já está no sangue, que permite que ele entre na fase de ação, escute os outros músicos no palco em tempo real e ajuste as notas ali na hora. Faz todo sentido. Pensa comigo, muita gente que escuta um improviso genial de jazz acha que os músicos simplesmente subiram no palco, fecharam os olhos e deixaram, sei lá, o espírito da música tomar conta, como se não tivesse regra nenhuma. Parece que é pura intuição, né? Parece pura bagunça genial, mas é exatamente o contrário.
Para um trompetista conseguir fechar os olhos e improvisar totalmente fora da partitura, em perfeita harmonia com a baterista, ele precisou de um foco doentio durante anos na vida dele. Muita prática. Ele planejou e estudou a teoria musical exaustivamente, na solidão do próprio quarto, no escuro. A fundação oculta dele é absurdamente sólida. É essa estrutura internalizada, esse planejamento que já está no sangue, que permite que ele entre na fase de ação, escute os outros músicos no palco em tempo real e ajuste as notas ali na hora. Faz todo sentido. Criando uma música que transforma o clima do lugar inteiro. Mas se você tenta improvisar sem ter estudado a teoria, sem ter calculado o custo lá atrás nas horas de treino, não sai jazz, só ruído e barulho. Que sacada brilhante! Essa analogia capta perfeitamente a tensão entre a preparação rigorosa e a execução sensível de um líder. A estrutura e o planejamento não amarram a genialidade ou a inspiração. Pelo contrário, eles fornecem o palco para a excelência acontecer de forma segura. Exato. No entanto, o jazz só funciona porque os músicos estão ali prestando uma atenção profunda uns nos outros, né? O trompetista escuta o baterista. E a conexão entre eles. E isso leva a gente direto para a dimensão mais relacional das anotações. A quarta parte do nosso mergulho. O organismo vivo. Isso. Porque toda essa estratégia brilhante e os planos mega detalhados perdem totalmente o sentido se o líder tratar a equipe ou a comunidade dele apenas como recursos para executar um projeto. A liderança tem que sair da esfera da engenharia e entrar na esfera da biologia, da proximidade. O texto não abre margem para dúvida nesse aspecto. Não existe liderança autêntica construída inteiramente à distância, tipo de cima de um pedestal, sabe? Não funciona. Eles usam o modelo de Jesus como exemplo definitivo. Claro, tinha aqueles momentos de falar para multidões nas montanhas, o que no mercado a gente poderia chamar de escala. Sim, o alcance amplo. Mas o impacto formador real, aquilo que mudou a história de verdade, aconteceu numa caminhada diária. Comendo junto. Isso, ouvindo perguntas que muitas vezes eram imaturas, corrigindo rotas no contato de um aluno com aquele pequeno grupo de aprendizes. Exige escuta verdadeira e acompanhamento. O relacionamento é descrito nas anotações como a verdadeira oficina de formação. Tem uma frase extraordinária do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer que eles trazem para a discussão. O que o Bonhoeffer diz? Ele fala que a igreja é Cristo existindo em forma de comunidade. Nossa! Isso joga por terra aquela ideia de uma liderança fria, sabe? Ou de uma igreja vista apenas como uma organização burocrática. A visão ali é de um organismo vivo, um conceito lá de 1 Coríntios 12. O corpo. A essência do que se constrói não habita no vácuo das ideias geniais do líder. Habita nas relações, no cuidado ativo, no sentar e ouvir de verdade as angústias de quem está ali na linha de frente com você. Isso soa muito poético e bonito na teoria. Mas convenhamos, na prática de hoje é um desafio logístico brutal, não acha? Com certeza é um baita desafio. Porque a gente vive numa era onde tudo tende à escala massiva. Temos líderes em organizações gigantescas, ou pessoas que lideram com dezenas, centenas de milhares de seguidores virtuais sob a influência delas. Escala global, muitas vezes. Pois é, como alguém consegue conciliar essa expansão inevitável da influência na era moderna com a necessidade biológica de cuidar das pessoas de perto? Porque, fisicamente, um líder não consegue tomar café e ouvir as angústias de 5.000 pessoas por semana. Impossível. Como manter a essência do cuidado de um a um sem que a escala esmague o relacionamento? Se a gente conectar essa dúvida super legítima ao cenário maior que o documento desenha, a resposta surge de uma mudança na forma de enxergar o grupo. A solução não é transformar o líder num super-herói exausto tentando abraçar todo mundo sozinho. Senão ele quebra. Ele quebra, a saúde mental vai embora. O modelo proposto nas anotações não é o de uma corporação com um chefe centralizando todo o cuidado. É o modelo de um organismo vivo.
A chave é aquela citação de que as pessoas formam um corpo com muitos membros diferentes. Ah, entendi. Pensa num organismo biológico funcional. Não é o cérebro que bombeia o sangue, cicatriza as feridas e digere os alimentos sozinho ao mesmo tempo. Cada célula, cada órgão, assume uma função de cuidado mútuo. Cristo é a cabeça, mas o corpo se cuida. Então, o cuidado, na verdade, é descentralizado. A liderança principal não precisa tocar fisicamente em todo mundo. Ela precisa criar a cultura saudável para que um membro do corpo cuide do membro que está ali logo ao lado dele. Exatamente isso. A escala saudável acontece através dessa multiplicação de lideranças menores e do cuidado descentralizado, e não da centralização da atenção em uma pessoa só. Tira um peso das costas, né? E as notas alertam que o maior perigo não é o tamanho do grupo em si. O perigo é a competição interna, o isolamento e a ilusão de que somos indivíduos independentes. O que diferencia um organismo vivo de uma máquina fria que produz eventos é justamente essa cooperação e unidade. É nessa teia de relacionamentos colaborativos que a vida real acontece, que novos líderes são formados, né? Tira mesmo um peso enorme dos ombros entender a liderança como a facilitação desse ecossistema todo, e não como aquele fardo solitário de carregar o mundo sozinho nas costas. Com certeza. Mas bom, caminhando para sintetizar todas essas descobertas profundas que a gente fez hoje, o documento faz questão de amarrar tudo com um elemento final. O diferencial invisível. Isso. A gente navegou pela necessidade daquele caráter forjado no escuro. Passamos pela visão, que precisa ser temperada para não gerar aquela pressa que esmaga as pessoas. Desmistificamos o planejamento de 4 passos, o foco, o plano, ação e resultado, e entendemos a comunidade como um organismo vivo e interdependente. Mas as notas deixam um recado claro de que existe uma argamassa, um elemento de sustentação sem o qual toda essa estrutura simplesmente desmorona, não importa a boa intenção. A linha de raciocínio conclui com o reconhecimento final da limitação humana. Você pode ter a visão mais nobre do mundo, o planejamento estratégico mais bem calibrado, a tática de relacionamento mais avançada. Mas, no contexto de um trabalho com impacto espiritual ou vocacional tão profundo, nada disso substitui a dependência de Deus. A verdadeira liderança, diz o documento, não se baseia só no suor e na técnica humana. E eles citam um salmo para ilustrar isso, né? Citam o Salmo 127, versículo 1, para lembrar que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Todo o trabalho se resume à pura estratégia humana se não tiver essa dependência. É o freio de arrumação gigantesco na arrogância humana, né? O esforço pelo esforço, focado só no próprio intelecto e na própria força do líder, pode até gerar muito barulho. Pode construir prédios bonitos, encher salas de reunião. Mas é vazio. Sim. O material sugere que o trabalho que transcende de verdade, aquele que muda o tecido interno da outra pessoa, nasce de uma submissão, de uma escuta constante daquilo que Deus quer fazer, e não apenas do que o líder quer realizar para construir o próprio legado pessoal. Recapitulando então, os 4 pilares que sustentam uma liderança duradoura exigem um baita sacrifício do ego. É o caráter firme, construído longe dos aplausos. A visão clara para guiar as pessoas sem atropelar ninguém. O planejamento responsável para não transformar o amanhã num caos ansioso. E essa dependência estrutural para não esquecer quem é, de fato, o verdadeiro arquiteto da obra. E isso nos deixa de frente para uma reflexão que talvez seja o aspecto mais irônico e provocador de toda essa nossa análise. O que você acha mais irônico nisso tudo? É que, se a gente pensar bem, a sociedade atual premia quase que exclusivamente aquilo que brilha e faz barulho. As capas de revista, os prêmios anuais de liderança, sabe? Tudo vai para os números de crescimento rápido, para as inaugurações grandiosas e para aquele carisma que domina o palco. É verdade. O que é fascinante aqui é justamente confrontar essa cultura de aplausos com a tese central desse material que a gente explorou. Exato. Porque, pensa comigo, se a maior prova de resistência de um líder é, de fato, as pequenas decisões morais que ele toma lá no escuro, quando a porta está trancada e não tem nenhuma recompensa social. E se o verdadeiro resultado do esforço de anos de planejamento, desgaste e foco é, no fim das contas, a transformação interna e invisível na mente e no coração das outras pessoas? A
Até que ponto, então, o trabalho mais doloroso, o esforço mais indispensável e vital de quem decide se colocar numa posição de liderança é justamente aquele que o mundo exterior simplesmente não consegue ver. Aquilo que ninguém vai aplaudir no final do dia. E que não tem como quantificar em absolutamente nenhuma planilha de resultados da diretoria. É um paradoxo incrível. Questionar o que realmente constitui o impacto de longo prazo nos obriga a olhar para as nossas próprias motivações de um jeito completamente novo. Onde os holofotes não chegam, é exatamente onde a verdadeira influência cria raízes. Fica aí o convite para cada um de nós que está acompanhando essa conversa ponderar sobre as bases ocultas das nossas próprias influências e sobre a verdadeira natureza dos projetos que a gente lidera, seja qual for a escala ou a visibilidade deles. Uma reflexão necessária para todo mundo. Com certeza. Pessoal, que imersão fenomenal nessas notas sobre caráter e visão hoje. A gente queria agradecer demais a companhia de todo mundo que embarcou com a gente nessa exploração profunda das raízes e dos custos de liderar de verdade. Foi um privilégio. Um grande abraço a todos e a gente se encontra no nosso próximo mergulho analítico. Até lá!